Irmãos, práticas mundanas que nos afastam do amor de Deus, que nos afastam ou que nos separam do amor de Deus. O que é uma prática? Prática é bem diferente de teoria, de teórico. Prática é aquilo que se pratica, aquilo que se faz. Aquilo que nos envolve física, mental e espiritualmente. E nos envolve por completo. Aquilo que fazemos. E às vezes fazemos por gostar de fazer. E às vezes fazemos por amamos fazer. Às vezes fazemos porque gostamos de fazer. Às vezes fazemos porque gostamos de praticar. E às vezes fazemos porque amamos praticar. Às vezes fazemos porque somos apaixonados no fazer. Práticas. Práticas. Como têm sido as nossas práticas referente ao mundo? Mas qual mundo? Quando eu falo mundo, o que entendemos por mundo? Quando a Bíblia Sagrada fala de mundo, o que ela fala de mundo? Não são perguntas para a gente responder, para a gente pensar, para a gente refletir. Porque é o momento é de reflexão. O momento é de pôr a nossa mente para funcionar. Buscar, ir, levar. Não é o momento de viajar, mas é o momento de estar aqui e pensar. Porque pensar faz bem. Pensar faz bem. Porque nós somos o que pensamos. Nossa saúde física, na maioria esmagadora das vezes, somos o que comemos. Mas na nossa vida, nós somos o que pensamos. Interessante pensar. Pensar bem. Eu quero convidar, se você quiser, aqueles que puderem, 1 João 2, de 15 a 17. A palavra vai falar de mundo. 1 João 2, do 15 ao 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Porém, aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Irmão, eu vou ler uma versão da NVI. Essa é a versão revista e atualizada que eu acabei de ler. Na NVI, quem tiver NVI, fala assim, nova versão internacional. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Irmãos, que mundo é esse aqui? Que mundo é esse aqui? Porque em outro local, o mesmo João, mas no Evangelho, vai falar assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Mas o que é isso, pregador? Uma hora fala para não amar, outra hora fala que Deus ama. O que é esse negócio? Irmãos, quando a palavra fala para não amar o mundo, é todas as práticas que não condiz com a vontade de Deus. Quando fala para não amar o mundo, é todas as práticas, tudo aquilo que o mundo faz, pratica, pensa, age, daquilo que não compactua com a vontade de Deus. Que é contrário à palavra de Deus, que é contrário aos mandamentos de Deus, que é contrário às orientações, os conselhos e outras coisas mais que tem na palavra. Mas quando João 3,16 fala, porque Deus amou o mundo, João 3,16 está falando de pessoas. Porque Lucas 19,10 vai falar, porque Jesus veio buscar e salvar aquele que se havia, ou aquilo que se havia perdido. Quem que estava perdido? As práticas do mundo? Não, o homem. Eu e você. Eu e você. Sabe aquele dia que ele falou para Zaqueu, Zaqueu, desce depressa que convém hoje eu pousar na tua casa. É aí, é nesse ponto aí. Zaqueu estava perdido. Zaqueu era um mundano. Zaqueu era um sacana. Estava perdido. Mas Jesus amou ele. Jesus não amou as práticas dele. Jesus amou a prostituta, mas não amou as práticas das prostitutas. Jesus repreendeu todos aqueles que iam apedrejar a prostituta. Escreveu lá no chão. Mas é prostituta, repreendeu. Quando ele falou para ela, vai e não peques mais. Então Jesus deu o recado para ela, falou, vai, muda de vida. Vai, muda as tuas práticas. Entendemos? Irmãos, é assim, ó. O dia que a igreja e o mundo se tornarem iguais, o cristianismo deixará de existir. O dia que as práticas da igreja e as práticas mundanas forem iguais, semelhantes, aproximadas, juntinhas, o cristianismo deixa de existir. Mas, isso é coisa nova? É coisa nova para a igreja? O que eu estou falando hoje aqui é novo? Eu estou falando aqui porque o mundo está meio de cabeça para baixo, aí um fala assim, não, está de ponta cabeça. Não, o mundo está de cabeça para baixo. Aquilo que era certo não é mais tão certo, aquilo que era errado, aquilo que nós combatíamos, nós talvez não combatemos mais. Será que é por isso que o Senhor tocou no meu coração de trazer esse assunto aqui? Levítico 18:3. Só para a gente pensar uma introdução aqui. Levítico 18:3. Qual é a recomendação que Deus faz em Levítico 18:3 para a então igreja que sairia do Egito? A então igreja judaica, a então igreja israelita que estava saindo do Egito. Levítico 18:3. Não fareis segundo as obras da terra do Egito em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Eu vou ler de novo. Não fareis segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Não copie, não imite. Deus está falando assim, eu não quero que vocês copiem o Egito, não imitem o Egito, e nem copiem Canaã, e nem imite Canaã. Porque vocês é povo santo, sacerdócio real, nação eleita, escolhida por Deus. E aí a palavra fala, sede santos, porque eu sou santo. Sede separado, porque eu sou separado. Eu não sou igual e não me assemelho a nenhum outro Deus.
Não há outro Deus igual a mim. Não existe. É obra da cabeça de ímpios. É obra da cabeça de egípcios. É obra da cabeça de cananeus. Não há. Simplesmente isso, não há. Mas o povo cumpriu a recomendação. O povo assimilou a recomendação. Irmãos, em todo o tempo a igreja se namorou com o mundo. Em todo o tempo a igreja copiou o mundo. Em todo o tempo foi um desafio para nosso Deus. Diria desafio, mas em todo o tempo Deus precisou ter esse cuidado, essa atenção de buscar e buscar onde a igreja estava. Aquela pergunta que Deus fez para Adão em Gênesis 3:9. Adão, onde estás? Sempre Deus falou, igreja minha, povo meu, onde estás? Ah, Senhor, uma festinha aqui, no meio dos moabitas, uma festinha aqui no meio dos cananeus. A gente veio. Irmão, em todo o tempo foi assim. Em todo o tempo foi assim. Leia no livro do Senhor. Isaías vai falar, buscai no livro do Senhor. Leia lá no período monárquico. Leia antes disso. Leia o período do juízo, as tragédias. E é assim, irmãos, alguns leitores não gostam de ler a Bíblia. Sabe por quê? Porque a Bíblia não é um livro romântico. A Bíblia não é um livro para você escrever uma novela, onde o mocinho combate o bandido e o mocinho vence no final, etc. E tudo bem, beleza. Não! A Bíblia mostra a realidade nua e crua. A realidade nua e crua de um povo, de uma cultura, de costumes, de erros e acertos do povo de Deus. A Bíblia é fidedigna na história. Não alisa, não endossa. Mas quando precisa, elogia. Quando precisa, traz. E o povo de Deus, sempre nesse flerte, sempre nessa paquera, sempre nesse namoro, somos tentados a copiar e imitar práticas e pecados mundanos que nada tem a ver com os mandamentos de Deus para a nossa vida. Irmãos, é nisso que a gente vai meditar hoje. É nisso que eu quero que vocês reflitam hoje. E levem isso para suas casas. E pense com os seus filhos, com a sua família. O conceito de mundo que você tem hoje. O conceito de mundo que tem tua família. O conceito de práticas. O conceito de mundo que tem adentrado as suas casas. O conceito de mundo que tem te visitado. Lá na tua casa sem você precisar sair. E às vezes ele não visita nem na tua casa, ele visita você andando, caminhando, deitando, levantando através do teu aparelho de celular. Que hoje é uma pequena tela, que antigamente nós não tínhamos acesso à pequena tela, nós tínhamos acesso à grande tela. Mas hoje temos acesso à pequena tela. No trabalho, na escola, no carro, viajando, estudando, levantando, andando, fazendo caminhada, exercício, na academia, ouvindo, vendo, tudo, irmãos. Tudo, de graça. Você vai fazer uma pesquisa hoje, não tem como fazer pesquisa. Você vai ler uma notícia, não tem como ler a notícia. De tanta propaganda, de tanta coisa que querem te vender, de tanto, você é obrigado a parar com a leitura. Porque a gente perde a paciência com tanta informação, com tanto anúncio, com tanta coisa, com tanto cartão de crédito, com tanto isso, aquilo outro. Ou eu estou errado? Ou só acontece na minha pequena tela? Irmãos, isso é mundo, irmãos. E nos bombardeia, e nos querem. O mundo nos quer. O mundo está lá fora doido para nos abocanhar. Você entende isso? Mas quais são essas práticas, irmão? Tem tantas. Irmãos, eu gostaria até de falar tantas. Mas o tempo não permite e eu vou arrumar uma grande confusão depois aqui, etc. e coisa e tal.
Então eu me ative apenas 3. A vontade, Guto, era delongar, mas quem sabe, por umas outras oportunidades, Deus abençoar e inspirar, assim faremos. Primeira prática. Irmãos, hoje existe uma busca cega. Não diria hoje, mas sempre existiu. Mas hoje talvez com mais intensidade pelas informações, por estarmos vivendo numa pós-modernidade. Hoje as coisas acontecem muito rápido, né? Hoje é tudo muito intenso, tudo muito imediato. Hoje nós somos uma coisa que talvez daria até para falar uma outra oportunidade, imediatismo. A pessoa manda uma mensagem para você, a impressão que ela tem é que você está com o celular aqui esperando a mensagem dela. E aí depois você não viu a mensagem. Aí atrás, debaixo da mensagem dela, logo após, tem uma outra mensagem. Oh, e aí? Cadê o Nilson? É assim lá, o Nilson? Ponto de interrogação? Oh, como é que faz? Você não vai ver? As pessoas não querem nem conversar. Vocês lembram do tempo do alô? Você ia comprar uma ficha, você ia lá na loja do telefone, lá na casa telefônica, lá, agendar uma ligação, etc, etc. Não, irmão, passou isso aí. A meninada não sabe disso. Existia a ficha local e a ficha interurbana, DDD interurbana e a ficha local. Acabou isso aí. Porque o negócio agora é imediato. Primeira prática, busca cega pelo poder e riqueza. Busca cega por poder e riquezas. A busca insaciável de riqueza e poder obscurece a mente. Transforma em pedra o coração do ser humano. A ganância faz esquecer o bem comum e é quase sempre alimentada por mentiras e corrupção. Quando o poder e o dinheiro são colocados em primeiro lugar, organizações, instituições, até mesmo sociedades inteiras enterram valores que são eternos. Valores eternos são enterrados. Porque quando se busca cegamente pelo poder e a riqueza, nós entendemos de preço, mas deixamos de lado os valores. Os gananciosos vivem eternamente insatisfeitos com o que têm. Querem sempre mais e mais, passando por cima de tudo e de todos. O ganancioso é mesquinho, o ganancioso não divide nada com ninguém. Ganância, bem lembrado, é diferente de ambição. Não é nada errado você trabalhar para conquistar algo mais para frente, para você ter uma idade madura, uma idade da experiência, uma idade da velhice tranquila, não há nada errado isso aí. Isso é natural, isso aí foi Deus que colocou no nosso coração. Está tudo certo. Você buscar conforto para sua família, para você, para sua esposa. Como diz no popular, fazer o seu pé de meia. Ter uma aposentadoria razoável, particular. Você procurar uma agência bancária séria, idônea, particular, fazer um plano de aposentadoria, um plano de poupança de aposentadoria. Tudo certo. Tudo certo. Mas o ganancioso, se você dá para ele um bitrem de dinheiro, não é suficiente. Então você manda vir outro bitrem. Também não vai ser suficiente. E isso não tem fim. Mas que mundo é esse? A Bíblia, a palavra de Deus fala desse mundo. Quero convidar você aí em Mateus. É o hino que nós cantamos. Eu não combinei nada com o Rafael, mas ele escolheu esse hino aí. E nós cantamos por último agora. Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4 e Lucas 4 registra um fato sobre a tentação de Jesus. Jesus havia se batizado por João Batista e foi ao deserto, se isolou por 40 dias. E nesse dia não comeu, jejuou. E no capítulo 8
E 9, existe aqui uma proposta de troca. No versículo 8 e 9, como também outros, existe proposta de barganha, de troca. Levou ainda o diabo a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Em outra versão vai falar o esplendor deles. 9. E lhe disse, tudo isso te darei, guarda isso. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele darás culto. Irmãos, o que está acontecendo aqui, nesse momento específico? O título fala tentação de Jesus. Sabe o que é uma tentação? Uma tentação é um convite para o pecado. Satanás estava aqui conversando com Jesus, lhe propondo algo, lhe propondo submissão, lhe propondo aceitar a sua proposta e ser submisso a ele. E eu imagino que quando ele mostra os reinos do mundo, a sua glória e todo o seu esplendor, alguns estudiosos teólogos vão dizer que entende que Satanás estava mostrando a glória do Egito, a glória da Assíria, a glória da Babilônia e a glória da Grécia. Esses reinos. Eu imagino o mundo que o inimigo estava mostrando era um mundo cheio de luzinha de Natal. Um mundo colorido, com várias luzes de várias coisas, muito colorido, muito brilho, porque esplendor é um brilho intenso, muito colorido. Mas ele não mostrou o contexto desse colorido. Ele não mostrou as tragédias, ele não mostrou as violências, ele não mostrou para Jesus os assassinatos, ele não mostrou a fome, ele não mostrou nenhuma das mazelas que tem no mundo. Ele não mostrou os pecados, ele não mostrou as iniquidades, ele não mostrou disso. Mas tudo isso te darei se prostrado me adorares. Mas por que Satanás fala isso para Jesus? Lembre-se que Jesus tinha a sua parte humana também. Irmãos, a nossa parte humana, a nossa carne ama essas coisas. A nossa parte carnal ama o colorido. Ama. E Satanás chega em Jesus e fala, no original fala, sendo tu o Filho de Deus. Faz essa pedra aí, vira pão, rapaz, está com fome. Sendo tu, Filho de Deus, sobe aqui nesse monte, nesse pináculo aqui mais alto do templo, se atira que os teus anjos vão te agarrar, vai te segurar. E você não vai ter um arranhão, não vai sair uma gotícula de sangue. E o povo lá embaixo vai te aclamar, vai te exaltar e você vai ser, perdão da palavra, irmãos, você vai ser o cara, perdão da gíria, mas cabe aqui, você vai ser o cara no meio da congregação hebraica. E agora eu te proponho um negócio ainda muito melhor. Uma troca ainda muito melhor. Está vendo o mundo lá? E toda a sua glória, todo o seu esplendor. Irmãos, ele estava falando, está vendo aquele mundo lá com toda a sua orgia? Está vendo aquele mundo lá com todos os seus pecados, com todas as suas transgressões, com toda a sua idolatria, com todos os seus encantamentos, com todas as suas feitiçarias? Vamos trocar? Eu troco, eu te dou. Porque essas coisas me pertencem. Não a terra, irmãos. Mas essas coisas, essas práticas pecaminosas que nos influencia, pertencem ao diabo. É dele. Irmãos, como tem sido as suas práticas? Como tem sido o seu assédio? Você tem sido assediado? Que todos nós somos. Vez ou outra. A nossa carne é fraca.
Algumas fraquezas temos sim. É dinheiro? É sexo? É vaidade? É orgulho? É ostentação? Algumas coisas nos afligem. Irmãos, vendo isso aqui, eu lembrei do dito pecado, ou os ditos 7 pecados capitais. Está aqui, irmãos, inserido aqui. Gula, fúria, ira, inveja. Não consigo lembrar todos. Cabeça, às vezes. São 7, mas há quem diga que tem 8. Está aqui, ó. Tá aqui, ó. Mas não foi falado. Para a gente fechar essa primeira parte, 1 Timóteo, no capítulo 6, 9 e 10. Só para a gente fechar aqui. Só para a gente fechar esse pensamento aqui. Ora, os que querem ficarem ricos caem em tentação. Olha a tentação aqui de novo. Os que querem ficar ricos, existe para ele um convite. Os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Sabe, nesse mundo, as duas classes sofrem. Os ricos sofrem com medo de ficar pobre. Os pobres sofrem querendo ficar ricos. Só que quem é rico? Na grande maioria das vezes, aqueles que vivem como pobres. Mas tem muitos pobres que querem viver como ricos. E aí, a palavra fala, se desviaram da fé, o 10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça. O que é cobiça? É você querer aquilo que não é seu. É você querer aquilo que nunca vai ser seu. Por exemplo, a esposa ou o esposo, seus amigos. Por exemplo. Muitos se desviaram da fé e a si mesmos se atormentam com muitas dores. Não, as pessoas que têm isso na mente têm tempo para Deus? As pessoas que têm isso em mente têm tempo para o culto? As pessoas que têm isso em mente têm tempo para um estudo bíblico, um bate-papo? Sentar em volta de uma mesa e conversarmos coisas do reino? Sentarmos em volta de uma mesa e falar do amor de Deus? Sentarmos em volta de uma mesa e falar dos interesses da sua salvação? Dos interesses da sua vida eterna? Segunda prática. Viver dissolutamente sem se importar com as consequências. Viver dissolutamente sem se importar com as consequências. O que é dissolutamente, pregador? Você está falando umas palavras difíceis hoje. É para nós pensarmos. Quero provocar vocês. O céu quer nos provocar. Vocês lembram do filho pródigo? Vocês lembram daquele rapaz? Lucas 15. Só para a gente ir pensando aqui no filho pródigo. Lucas capítulo 15, 11 a 13.
Jesus continua falando. Ele já tinha falado duas parábolas. Essa é a terceira do conjunto. Já falado da dracma, agora falou da ovelha, agora fala do filho. Continuou, certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai, Pai-me, dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Mas o que significa isso, pregador? Ajuda nós aí. Vou ajudar. Significa devasso, sem controle, libertino, sem regras. O que é um libertino, pregador? É aquele que usa da sua liberdade e extrapola ela e ela vira uma libertinagem para outras coisas vis. Usa a sua liberdade para praticar libertinagem com mistura do pecado, com mistura de transgressões, com mistura de iniquidades, desagradando o Pai. Irmãos, tem uma outra palavra aqui que não é do nosso vocabulário, mas faz parte do script, faz parte do roteiro. É uma vida de hedonismo. Ou seja, prazer pelo prazer. O prazer é mais importante que Deus. O hedonismo ensina a buscar todos os prazeres possíveis. O hedonismo é isso, a busca pelo prazer. Hedonismo vem do grego hedonê. Certo filósofo, não me engano agora, chamado Epícoro, trouxe essa filosofia. Prazer pelo prazer. Se dar prazer, eu faço e ponto. Está justificado porque deu prazer. Eu queria pedir uma licencinha para vocês que eu gostaria de ler aqui um trecho do livro que eu li, cujo autor é o pastor desses artigos que eu li, que fala do assunto, cujo pastor é o Edmilson Mendes. E ele traz algumas questões e algumas explicações no seu artigo a respeito do hedonismo. A palavra hedonismo vem do grego hedonê, que significa prazer, um tipo de doutrina difundida pelos gregos antes de Cristo, que proclamava o prazer como o bem supremo a ser vivenciado, desfrutado pelo homem. Na pós-modernidade, o hedonismo se insinua e se mostra como modo de vida sem qualquer constrangimento, sem nenhum esboço de vergonha. O hedonismo atual investe energias e recursos para obter imediatamente todo tipo de prazer que desejar. É um prazer egoísta, individual e amoral, como única forma de vida moral. Onde a definição de certo ou errado fica por conta do prazer. Se dá prazer, é certo e ponto. Como o hedonismo busca o prazer pelo prazer, aqui e agora, ao mesmo tempo evita tudo que possa ser desagradável. Tal desequilíbrio cria um contingente enorme de pessoas incompletas, imaturas e despreparadas para os constantes desafios e surpresas da vida. Pois esta não é só desagradável e nem só não é só desagradável e nem só agradável. É simplesmente impossível viver sem dor, perdas e sofrimentos. A pedagogia do deserto é fundamental para o caráter de todos nós. Mas o hedonismo evita tudo isso, buscando insaciavelmente o prazer. Por isso vivemos uma geração tão insatisfeita com tudo e consigo mesma. Mas por que eu estou trazendo isso? Vamos para a gente tentar entender o que está acontecendo no nosso meio. Para tentar entender, Adriano, o que está acontecendo lá na escola tua. E nas demais escolas dos nossos irmãos professores por aí.
para entender o que está se passando nos nossos lares, nas nossas gerações. Irmãos, é isso não é nada novo. Isso existe desde o século XVIII. Não é nada novo. Mas na pós-modernidade, o hedonismo... Irmãos, o negócio é dar prazer. Mas o que é prazer? O que é prazer? O que é alegria? O que é felicidade? Nossos jovens, nós sabemos separar essas coisas? Mas prazer é algo momentâneo. Prazer é algo que nos satisfaz no momento. Quando você tem prazer em algo, nosso cérebro libera uma substância chamada serotonina, que acaba rapidinho. E daqui a pouco precisa de mais serotonina, porque o prazer é viciante. Por isso que hoje é raro conseguir tirar a pessoa de vícios. Vícios do alcoolismo, vícios das drogas, vícios mais por aí que tem. Vício do açúcar, por exemplo. Vício do chocolate. Por quê? Porque vicia. Porque é momentâneo. Mas e a felicidade? O que é felicidade? Bom, a felicidade é algo duradouro, que nós construímos ao longo da vida. Com alegrias. Eu li um artigo de um psicólogo que ele fala que a alegria é um pico de felicidade. De alegria em alegria nós vamos construindo uma felicidade que é para sempre. Algo sólido, duradouro, prazeroso, sempre. Mas prazer é momentâneo. Quando você come, você bebe, você pratica esporte, quando você compra, quando você vende, quando você namora com a tua esposa, com o teu esposo, é algo momentâneo. E o corpo entende que aquilo é gostoso, que aquilo é bom e precisa de mais. Mas qual o prazer que o mundo coloca para nós? É um prazer santo? É um prazer agradável, onde a gente pode sentar na volta de uma mesa e desfrutar e repartir de uma refeição? Qual o prazer que o mundo coloca lá fora? O prazer dos vícios que degenera a nossa dignidade. Que nos rebaixa. Porque o mundo jaz no maligno, e o maligno é que comanda essas coisas. Vocês acham que ele é bonzinho? O filho pródigo foi buscar prazeres. O filho pródigo fez algo muito grave. Irmãos, não se pega herança antes da morte do pai ou da mãe. O herdeiro não toma posse de uma herança antes da falta ou até mesmo da doação de um pai e mãe. Não. Mas ele foi rebelde. Ele insultou o pai. Ele foi intrometido. Ele foi audacioso. Ele foi sem educação. Porque os prazeres da casa do pai não estavam bom para ele. E vocês sabem onde ele foi parar, né? Irmão, para os judeus, um israelita cuidar de porco, irmão, é o fim. É o último dos últimos trabalhos que possa dar dignidade para um ser humano na comunidade judaica. Aí Deus permitiu, o pai permitiu. Falou, você quer ir? Bora lá. Em outras palavras, vai ver o que é bom para a tosse. Vai lá. Ao ponto de desejar comer as alfarrobas ou as bolotas que os porcos comiam. Irmãos, o mundo é esse, irmãos. O mundo é esse. Você pensa que ama você? Jovens. Você pensa que ele gosta dos seis? Enquanto vocês estão bonitos, fortes, alegres,
extremamente saudáveis, cheios de energia, ele vai lá e fala assim, venha, venha, o mundo vai te abraçar. Como fez com o jovem rico. Quando ele estava com o bolso cheio de dinheiro, irmãos, quantos shopping centers aquele rapaz foi? Quando ele estava com o bolso ainda com um pouco menos de dinheiro, quantas baladas aquele jovem foi? Quantas? Quantas baladas ele foi? Quantas rodas de droga e bebida aquele jovem participou quando tinha dinheiro no bolso, porque ele pagava para todo mundo? Irmãos, esse é o mundo. Esse é o mundo e as suas práticas, irmãos. Esse é o mundo e a sua sedução. Esse é o mundo e as suas atrações de prazer. O pastor Edmilson comenta um negócio aqui, até um certo ponto engraçado. Ainda quando a televisão fazia propaganda de cigarro, tinha um cigarro que chamava Calton. Raro prazer. Calton. Raro prazer. Ou seja, um prazer acima do prazer. Nenhum outro similar do mercado traria tanto prazer. Mas o Calton, naquele tempo, ainda não falava dos cânceres de boca, os cânceres de laringe, os cânceres de pulmão, problemas cardíacos. Esse é o mundo, irmãos. É o mundo e as suas práticas. É o mundo que jaz no maligno, cujo príncipe é ele. Terceira prática. Abandono da fé. Abandono da fé e a crença em mim mesmo. Vivemos num mundo onde as pessoas afirmam que Deus não precisa se envolver com a nossa vida e decisões. Isso foi trabalhado desde o século XVIII, a partir do iluminismo. Irmãos, na Idade Média, a Idade Escura, houve tanta perseguição na Inquisição, houve tanta perseguição que resolveram pensar diferente. Mas esse pensar diferente trouxe também os seus exageros. E aí, nesse momento, então, o homem pensa assim, mas para que Deus? Para morrer? Para que Deus? Para ser perseguido? Para que Deus? Então resolveram tirar Deus do centro e colocar o homem no centro. Colocar o homem no centro. Estou falando de secularismo. É isso que chamamos de secularismo. O secularismo convoca o homem a decidir seu futuro, exercendo assim total liberdade, ou seja, livre para tomar suas decisões sozinho, sem Deus ou a influência da sua palavra. O secularismo é esse, ele que traz o homem ao importante. O homem pensa, o homem é inteligente, o homem fez descobertas. A religião é um atraso. A religião fica lá quietinha no lugar dela lá. Mas as decisões, a vida, eu decido. Eu sou livre para escolher. Aí o Senhor Jesus vai na contramão desse negócio. Fala, você é livre? Você quer ser livre? Você só será livre se realmente eu te libertar. Porque João 8,36, verdadeiramente sereis livres se o Filho do Homem vos libertar. E João 8,32 fala, e conhecereis a verdade vos libertará. Somos nós que nos libertamos. É Deus que nos liberta. É a sua palavra. E aí, o pastor Edmilson também dá um pitaco aqui nesse ponto aqui. Ele dá uma fala do secularismo. O secularismo ajuda a responder à pergunta feita por Jesus, quando porém, a fala de Jesus, abre aspas, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? É uma pergunta, fecha aspas, de Lucas 18:8, da Nova Versão Internacional. A mente pós-moderna departamentalizou a fé. Fé é atitude para se exercer nos templos.
Fé não deve intrometer-se nos meus negócios e relacionamentos. Como consequências, vivemos numa sociedade destituída de fé bíblica. A fé que uma vez foi entregue aos santos. Sem fé não se agrada a Deus. Sem fé a racionalidade se revela incapaz de frear a irracionalidade. Daí presenciarmos barbáries de todos os tipos. Abusos, chacinas, pedofilias, explorações, terrorismo e tudo mais que diariamente humilha e reduz o valor da vida. Aí a gente pergunta assim, por que que o rapaz pegou uma machadinha e foi lá invadir a creche? Quem não fez essa pergunta há uns dias atrás? Por que que as crianças hoje não têm controle na escola, etc? Por que as famílias hoje estão complicadíssimas? Está entendendo agora? Porque ao longo dos anos a fé bíblica foi tirada dos lares. Ao longo dos anos a fé genuína, a palavra de Deus foi sendo retirada. E aí, sem fé não somos racionais para combater a irracionalidade. A fé nos freia. Quando a gente tem pensamento ruim, quando quer praticar coisa ruim, a fé nos freia. A fé é um termômetro para dizer, opa, breca. É o limite. Pare aí, agora. Mas quando não tem? Quando não tem, capota sem brecar. Bem assim. Tragédias e mais tragédias. Dores e mais dores. Choro e mais choro. Num ambiente assim, secularista, Senhor de si, a comunicação dos valores cristãos é cada vez mais difícil. Pois pessoas vazias de fé e carregadas de doutrinas seculares, mas quando eu falo secular, essa palavra está dizendo assim, o modo do mundo viver. A metodologia do mundo, tá certo? A melhor das hipóteses, agem com indiferença e descaso quando confrontadas com o Evangelho, dizendo claramente com suas atitudes e declaração infeliz da igreja de Laodiceia, de Apocalipse 3,17, que diz, abre aspas, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que é um desgraçado e miserável, pobre, cego e nu. Fecha aspas. Então esse é o mundo que nós estamos inseridos. Aí, quando nós oramos assim, Senhor, tem misericórdia. De verdade, irmão, Senhor, precisa ter misericórdia. Senhor, que a Tua graça me proteja. De verdade, irmão, que a graça de Deus nos proteja. Mas um dia o Senhor Jesus orou intercedendo para os seus discípulos, falou assim, eu não quero que retire eles do mundo, mas que os livre do mal. João 17. Eu não sou do mundo, eles também não é, mas eles estão no mundo. E eles vão precisar estar no mundo, porque a luz deles precisa brilhar lá. O sal deles para temperar lá. Eu não quero que tire eles do mundo, mas que livre eles do mal, porque o mal está na nossa frente, mas nós não sabemos. O que é o mal? Você sabe? Por que cai? Por que eu caio? Porque o mal nunca parece mal. Quando o diabo foi tentar Jesus lá no deserto, que cor que ele apareceu lá? De que jeito ele apareceu lá? Vocês acham que ele apareceu colorido lá? Ele apareceu tudo branquinho, um anjo, lindo. Tudo branquinho, bonitinho, certinho, como manda o figurino. Você acha que ele apareceu lá com um garfão, pretão, rabudão, chifrudão, oriudão, coloridão, palhafatoso? O mal não aparece assim. Mal é a ausência do bem. Mal é a ausência do bem. As pessoas não oram mais como deveriam, não leem a palavra e não dão valor como antes. Não veem a necessidade de virem para a igreja, os cultos. O secularismo mina isso aí. O secularismo mina. Tudo o que eles precisam está na força do seu braço, nas habilidades, na sua inteligência, nas suas capacidades. Logo,
Para que Deus? Eu tenho tudo. Eu tenho dinheiro, sou bonito, sou elegante, sou inteligente, eu tenho uma boa profissão, eu tenho uma boa esposa, esposo, eu tenho uma boa casa, eu tenho um bom carro, eu tenho uma boa conta bancária, eu tenho um bom negócio, meu negócio está bombando, meu estoque está batendo no teto. Rico sou, enriquecido estou, de nada tenho falta. Para a gente fechar essa parte aqui de Jeremias 17:5. Jeremias 17:5. Assim diz o Senhor: o maldito homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o coração do seu Senhor. Maldito homem confia no homem e faz do seu braço a sua força. Maldito. Hebreus 11:6 vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. E todos aqueles que se aproximam de Deus, crê que Ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Amém? Irmãos, concluímos essa mensagem dizendo assim para vocês. É muito importante ter o amor do pai, da mãe, nossos irmãos, nossos familiares, da igreja, dos líderes, dos amigos. Importante, importantíssimo. Não dá para viver sem esse relacionamento, esse amor de entrega, esse amor que age, esse amor que faz com que nos movamos, esse amor com que faz com que saímos da nossa zona de conforto. Importantíssimo, indispensável. Só que de nada adianta se o amor de Deus, devido às práticas mundanas, não estiver em nós. Se o amor de Deus estiver em nós, se o amor de Deus não estiver em nós, nada adianta.